Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Eu sempre começo dizendo essa frase, algo que eu escrevo tanto nos meus livros ou em qualquer lugar. Eu sempre escrevo essa frase dizendo: não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito, mas é você mesmo. Parece uma palavra de efeito, motivacional, dependente de como você vai pegar essa frase, aí é com você. Estou falando isso por experiências próprias, do livro que eu escrevi, Núcleo das Emoções Desajustada, onde eu mostro passo a passo de como surgiu essa frase, sabe? E uma das coisas que eu já falei falando sobre isso foi que, conto lá no livro, que não existe fundo do poço. Algo que muitos clichês, sabe, coach, palestrante usa, ou até mesmo pessoas comuns como nós. Eu estive no fundo do poço, sabe? Então, preste atenção nisso. Não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito, mas é você mesmo. Porque muitas vezes você pode esperar que o dia, sabe, aconteça algo extraordinário, mas se não acontecer, aí bate frustrações, vira mais um dia tedioso, vira mais um dia cansativo, vira mais um dia monótono, seja na vida emocional, sentimental, em qualquer dessas vidas. Então é você que coloca a banda para tocar a sinfonia. Se vai ser apenas tristeza, frustrações, desânimo ou alegria, entusiasmo, entende? Você que toca a banda. Diante desse roteiro que eu falei aqui, enredo, eu queria falar a palavra enredo. Diante desse enredo aqui, falando aqui com vocês sobre isso, você que acompanha pelo Poder da Cruz, YouTube, ou não pelo Spotify, lembre-se disso, né? Tem sempre vídeo no YouTube ou lá no Spotify. Se você não gosta de ver vídeo longo, vai estar colocando no áudio lá no seu carro, entende? Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Você vendo esse belo rosto do Raimundo aqui e ouvindo essa voz. E tempos atrás, meses atrás, eu tenho falado sobre isso. Sobre se a sua verdade conecta com a verdade de Deus. A nossa mensagem de hoje é falando sobre isso. Como você sabe que a sua verdade está conectada com a vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável, se você sabe o livro de Romanos, está escrito lá que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, independente das circunstâncias que você encontramos, qual o estado, independente, ela é boa, perfeita e agradável, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, sabe? Então, eu tenho pensado sobre isso e tenho relatado sobre isso pouco a pouco, sabe? Pequenos vídeos falando sobre isso. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Então, sabe, eu tenho pensado diante dos devocionais, diante das minhas orações e diante das minhas citações escrevendo aqui nos livros, que eu estou elaborando esse livro chamado Não Confunda Propósito com Devoção. Porque você pode pensar que cada um é a mesma coisa. Assim como eu disse lá nos vídeos anteriores, falando sobre progresso e processo. Parecem as mesmas coisas, mas não são as mesmas coisas.
tem funções diferenciadas, tem intuito diferenciado. Você que está me ouvindo, seja você Pedro, Tiago, Joaquina, Natália, Augusto, Felipe, Marcela, Letícia. Então, preste atenção nisso. Cada um deles tem pontos diferentes. E é nesse ponto, é nesse questão que você que está me ouvindo em casa, no trabalho, também no hospital, ou não sei aonde que você está vendo esse belo rosto do Raimundo, ouvindo esse áudio. É preciso você prestar atenção, porque essa é uma escadinha para você saber, para você localizar, para você distinguir, para você discernir. O que mais que eu posso dizer assim? Para você ter clareza se a sua verdade, sabe, a verdade espiritual aqui, nessa caminhada cristã, ela tem ligação com a verdade de Deus. Compreende o que eu estou dizendo? Então é importante entender isso. Então vamos por parte. O vídeo vai ser grande, eu posso até dividir em poucas, como se diz, partes, sabe? Para você compreender totalmente essa mensagem que eu estou mencionando aqui. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Há tempos atrás, há meses atrás, eu falei sobre algo importante. Eu postei até uma frase e coloquei exemplos. Onde eu mencionei que fui em determinado lugar e o endereço estava escrito de um jeito e o GPS para o outro lado. E aí eu fiz a pergunta: como você deveria saber qual os dois, se o endereço estava de uma forma e o GPS estava te mandando para um lugar, qual dos dois seria o verdadeiro para você ir ao destino do propósito, ao destino que deveria chegar? E aí eu apontei para vocês que estão me ouvindo aí nesse momento, é que para você entender e compreender mesmo qual dos dois seria o verdadeiro, estou fazendo uma analogia aqui para você entender, sabe? É que eu preciso, ou você precisa, distinguir e discernir dois fatores que eu também menciono lá nos meus livros: Núcleo das Emoções Desajustadas, A Bênção do Agradecer Oculto, Dominando Seu Eu Reverso, entre outros que eu escrevo. Eu sempre falo sobre isso. Distinguir intermediadores mal intencionados, que é aquilo que é o equivocados e o dissimulado, sabe? E as informações bipolares. As informações bipolares é aquela que é um assunto com várias visões. Espero que você esteja seguindo a linha do raciocínio. Então, para eu entender qual é a verdade, qual é o verdadeiro de seguir ao destino, era que eu já conhecia o lugar, eu já tinha intimidade com o lugar, já tinha família, não consigo falar essa palavra, familiaridade,
eu vou deixar essa palavra. Eu queria falar outra palavra aqui, mas não sai muito essa palavra. Então eu vou deixar essa palavra aqui. Eu já conheci o ambiente. Eu queria falar uma palavra bonita, igual os coach falam aí. Palavras eloquente, mas eu não consigo falar essa palavra eloquente, então vou fazer uma palavra mais simples. Eu já conheci o ambiente. Já tinha, sabe, intimidade com esse ambiente. Há vários dias, já tinha experiência com esse ambiente. Então eu já conhecendo, e tendo intimidade com esse ambiente, eu pude, sabe, tirar as minhas conclusões numa base do achômetros, numa base de ilusões, numa base de terceiro, mas por experiências próprias, que eu já estava naquele local, já vi naquele local. Então eu pensei, não, como assim? Não, eu já vi nesse ambiente. Então eu pude decidir que o endereço que estava escrito era o errado. E o certo era o GPS, que estava me seguindo, levando para o endereço certo. Mas eu só pude distinguir, diante de tantas informações, sabe, que pode muitas pessoas me falarem, ó, não, é ali mesmo o endereço. Por mais que muitas pessoas possam me falar, não, o endereço é ali, tal, mas eu já tinha experiência e eu já tinha o convívio várias vezes de ir naquele certo ambiente. Entende? Então eu pude distinguir e separar um do outro, qual era o verdadeiro. Então, pessoal, você que está me ouvindo, seja você pastor, bispo, bilionário, você de mais de escalão, não sei quem está me ouvindo nesse momento, o que eu quero dizer com tudo isso? Fazendo essa analogia toda, sabe, bem didática para você compreender. É que eu não posso distinguir ou ter discernimento de qual a verdade que eu estou seguindo, se essa minha verdade está fazendo conexão com Deus, sem intimidade com o próprio Deus, sem intimidade com o Espírito Santo, sem experiência, sem renúncia, sem sacrifício. Compreende o que estou dizendo? Sem tirar o tempo devocional com Deus. Compreende o que estou dizendo? Eu não posso, saber se a minha verdade que eu sigo é apenas tradições religiosas, é apenas, como eu sempre estou dizendo, muitas pessoas, elas têm a base, algo que eu falo também nos meus livros, apenas de conhecimentos, apenas de ouvir falar. E algo que o próprio Jó também falou sobre isso. Olha, eu sou só de falar, só de ouvir. Mas como assim um homem? A Bíblia fala que Jó era um homem temente, mas lá no final ele fala assim, agora sim eu posso testificar por experiência que eu sei que o Senhor vive, que eu sei que essa minha verdade está ligada à tua, Senhor. No final do livro de Jó, ele começa a falar, olha, agora sei que não só de ouvir falar, não só de ver, mas por experiência, mas por intimidade, mas por processo de não estar somente, sabe, parado, mas progredindo, sabe, mas progredindo. O processo, como eu disse, o processo é de Deus, Ele espera o seu processo. Mas quem vai progredir na caminhada é eu, você Letícia, você Pedro, você Tiago, você Marcela, Joana, Bruna, de mais idade. O progresso é nosso de progredir. E é isso que a Bíblia nos ensina. Conhecemos e prosseguimos. Quem é o Senhor? Eu só vou saber se a minha verdade
realmente está ligada ao próprio Deus, quando eu tenho progresso com Deus, quando eu tenho progresso de intimidade, de experiências, não só do que as pessoas falaram, que é ótimo, eu sempre falo sobre isso. Uma coisa é você se espelhar nos grandes homens, ou também as pessoas, não precisa ser grandes homens ou mulheres, pode ser o vizinho da sua esquina, pode ser eu, pode ser JB Carvalho, Fátima Farage, André Valadão, quem mais que as pessoas se inspiram aí? Felipe Valadão, quem mais? Esteve Hernandes, tem várias pessoas aí que as pessoas podem se inspirar, entende? Então, eu não sou contra isso, mas você precisa tirar, sabe, dessas pessoas exemplos e construir a sua caminhada, a sua estrutura. Sem isso você só está seguindo um modelo deles. Você não está tendo as suas próprias estruturas, suas próprias experiências. Você só está tendo apenas um espelhamento, ou apenas uma cópia do JB Carvalho, ou uma cópia do Fátima Farage, ou uma cópia, sabe, do Felipe Valadão, ou uma cópia, sabe, do Bispo Rodovalho, esses nomes aí, sabe, ou não, as mulheres falam não, ou as mulheres, Lídia Farage, o nome que está vendo na minha cabeça aqui, Lídia Farage, Disse Carvalho, tem vários nomes aí, entendeu? Os nomes que está vendo na minha cabeça, estou falando, entende? Então, você só é a cópia. Você só é a cópia. Você não construiu a sua caminhada. E você você não pode saber se a sua verdade, que está trazendo de terceiro, está ligado com Deus. Porque aí que está o grande perigo de muitas pessoas, sabe? Aí está o grande perigo de as pessoas só ter o conhecimento de terceiro e elas podem ser surpreendidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas nos tempos atuais, elas não têm a ligação com a visão de Deus. Elas andam em algo lucrativo e atrativo, baseados nas crenças religiosas, baseados apenas em uma religião, que essa religião liga aos interesses próprios, não ao reino dos céus. Compreende? Não ao reino dos céus. As suas bases apenas em tradições, apenas para confortar, apenas para deixar bem-estar a própria pessoa. Não, eu vou à igreja e pronto, sabe, Raimundo? Eu dou meu dízimo, dou minha oferta, eu toco na igreja e pronto, sabe? E essa é a vida da pessoa, essa é a verdade da pessoa, essa é a verdade da pessoa. Não, eu sou dizimista, sou pastor, sou obreiro, sou isso, não, então, essa é a verdade da pessoa. Compreende? E aí que está o grande perigo, sabe? Se você tem somente essa cópia de terceiro e não construa a sua estrutura, você pode estar no sal e ouvir as palavras de Jesus: não vos conheço. É algo que eu explico lá no livro. Não confunda propósito e devoção, porque uma coisa é a sua vontade estar ligada aos prodígios, maravilhas, que é pregar, que é curar, que é fazer um bocado de coisa, ser uma pessoa generosa, ser bondosa. Outra coisa é quando a sua vontade realmente está ligada à vontade de Deus. No próximo vídeo eu vou continuar essa mensagem, para não ficar muito grande aqui, tá? Então, focaliza nisso, de tudo que eu falei aqui. Entende? Então, que Deus abençoe a sua vida. Abraço!